Hoje eu vou te fazer entender juros simples de uma vez por todas. Bora facilitar? Vem comigo! Muito bem, pessoal. O tema de hoje da nossa aula vai ser juros simples. Vocês sabem que é um conteúdo extremamente importante. Até quero frisar que eu havia colocado uma enquetezinha aí no meu canal, perguntando sobre possíveis temas que vocês gostariam que eu gravasse, e até o tema que venceu foi juros simples e juros compostos. Então, nesta aula a gente vai estar trabalhando juros simples e na próxima aula a gente vai colocar juros compostos, ok? Como sempre, não esqueça de dar aquela curtida, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para as notificações. Toda segunda e quinta nós temos vídeo novo no canal. Beleza? Vamos lá? Então acompanhe comigo. O que são os juros simples na realidade? Segundo o conceito que vocês têm aí na tela, você tem um capital inicial pré-fixado que você quer investir ou pegar emprestado. E ele se calcula uma porcentagem sobre esse capital durante um determinado intervalo de tempo. Então veja que são três elementos basicamente que definem o juros simples. É um valor que você quer aplicar ou que você quer pegar emprestado, é um valor que se toma como base um capital que você no início vai pegar ou que você vai aplicar num determinado intervalo de tempo. E para esse dinheiro você aplicar ou para esse dinheiro você pegar emprestado, vai haver uma taxa, uma porcentagem, uma percentagem cobrada em cima, que é a tal da taxa de juros, ok? Em termos de equação, pessoal, nós temos duas equações fundamentais que vocês podem acompanhar ali. Primeira, olha só, juros, que é aquele valor que você vai receber se você aplicou ou que você vai ter que pagar se você pegou emprestado. Esse valor de juros, ele é dado pelo produto, olha aqui, ó, produto do capital que inicialmente foi investido ou pego emprestado, multiplicado pela taxa de juros, já na sequência nós vamos falar sobre essa taxa com mais detalhes, e multiplicado pelo prazo, pelo tempo, ok? Então, se você observar aqui embaixo, aqui nós temos esses elementos sendo destacados. Juros é o J, C o capital, I a taxa de juros e N o prazo. Muito bem. E se eu peguei um valor e apliquei ou peguei emprestado, vai ter um juro, um valor final que eu vou receber ou ter que pagar. Esse juro acrescido ao capital vai dar o montante final, que é o nosso M aqui da equação, que nós chamamos exatamente de montante, ok? Então, nada melhor do que a gente trabalhar nos exemplos para clarear bem esse conteúdo. Então, vem comigo, vamos lá. Pessoal, olha só, primeiro exemplo. Qual deverá ser o valor a ser retirado ao final de uma aplicação? Então, veja bem, o dinheiro está sendo aplicado, você não está pegando emprestado. Está aqui, ó. É uma aplicação que está sendo feita, ok? Eu tenho dinheiro e vou aplicar. Essa aplicação é uma aplicação financeira, sabendo que foram investidos R$ 2.500. Então, gente, esse é o valor, R$ 2.500, que você tem disponível e que você quer aplicar. Lembra? Está aqui do lado a nossa colinha, para você estar podendo observar de perto sempre cada detalhe da equação. Evidentemente, esse valor aqui que você está aplicando é o capital, é aquele valor inicial que você tem. Muito bem, continuando o texto lá em cima. Sabendo que foram investidos R$ 2.500 sob regime de juros simples, então veja, nós estamos trabalhando com juros simples, ok? Há uma taxa de 8% ao ano. Gente, vamos lá. Se você olhar ali do lado na nossa colinha, a taxa é o I. Ela é de 8% ao ano, segundo o que o autor coloca. Veja bem, o que é a taxa? É o percentual de juros que você vai receber se você deixar aplicado o dinheiro durante um ano inteiro. Se o dinheiro ficar lá 12 meses, você recebe 8% sobre o valor do capital. Se ficar menos, se ficar 10 meses, por exemplo, 8 meses, claro que você vai receber um pouco menos que 8%. Se ficar mais do que 12 meses, mais do que um ano, aí evidentemente você vai receber mais do que 8% sobre o teu capital, ok? Isso é o que representa a taxa de juros. Você tem dúvida sobre essa questão de percentual? Ao final dessa aula, eu vou deixar tanto na descrição quanto nos cards as nossas aulas que nós tivemos sobre porcentagem para você dar uma revisada, ok? Vamos adiante. Voltando lá no exercício,
Então, há uma taxa de 8% ao ano durante 6 meses. Então, gente, 6 meses é o prazo. É o tempo em que você vai deixar esse dinheiro aplicado. Segundo a nossa colinha aí do lado, o N é o prazo, é o tempo. 6 meses. Muito bem. O que o autor está pedindo que você calcule? Olha só, o valor a ser retirado. Então pensa comigo, você aplicou 2.500, você vai receber um percentual de juros depois dos 6 meses que você vai deixar o dinheiro aplicado. No final da história, você vai lá no banco e retira esse valor. Esse é o valor final, quer dizer, é o 2.500 que você aplicou, mais os juros que você recebeu, ok? Então, evidentemente, o que o exercício está pedindo é o montante, é o valor final, que é a soma, podem olhar ali na nossa colinha do lado que está a equaçãozinha aí, é a soma do capital que você aplicou, mais os juros que você vai receber, ok? Então, gente, acompanhe lá no nosso formuláriozinho aí do lado. Se eu quero o montante, eu preciso do capital, olha só, o capital eu tenho, tranquilo? E eu preciso dos juros que eu recebi, e isso eu ainda não tenho. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular os juros, ok? E aí, se você olhar no nosso formuláriozinho aí, fica bem claro que os juros vão ser o produto do capital pela taxa, pelo prazo. E se você olhar ali do lado, nós temos isso tudo, olha aqui, ó, capital, taxa e prazo. Vamos aplicar então? Então, os juros serão, qual é o capital investido? 2.500. Gente, na hora da parte matemática, você não vai colocar aquele vírgula 00 que só vai complicar o cálculo. É 2.500, ok? Muito bem. Cuidado agora, que sempre tem que ter um cuidado entre a unidade da taxa e a unidade do prazo. Porque, veja, a taxa ela é baseada num prazo, ao ano, ao mês, ao semestre, ao trimestre, perceberam? E o prazo é o próprio tempo. Tantos anos, tantos meses, tantos dias, tantas semanas. Então, veja bem, para aplicar na equação, você precisa que todos aí apresentem o mesmo elemento de tempo. Não pode, por exemplo, como nesse exercício, a taxa estar ao ano enquanto que o prazo está em meses. Então, de duas, uma. Ou você transforma a taxa para um outro fator de tempo, no caso aqui você teria que pegar essa taxa aqui, ó, e transformar de ao ano para ao mês, ou você transforma o prazo de meses para ano. Nós vamos concordar que é mais fácil ali transformar o prazo, não é isso? Gente, 6 meses não é exatamente meio ano? Um ano tem 12 meses, 6 meses é metade de um ano. Então, o teu N, na realidade, em anos, vai ser 0,5 anos. Meio ano, tranquilo? Agora sim, agora eu tenho a taxa ao ano e eu tenho o prazo em anos. Agora eu posso aplicar na equação. Então, vamos lá? A taxa, 8%. Outro cuidado, pessoal. Na fórmula, você não vai jogar em porcentagem. Você vai ter que jogar em números simples. Cuidado com isso. A taxa na fórmula sempre tem que ser em números simples. Muito bem. Se ela tem que ser em números simples, eu não vou jogar 8%. Eu vou jogar 8 por 100. Afinal, 8% não é isso? Não é 8%? Tranquilo? Muito bem. E isso eu multiplico pelo prazo que a gente acabou de fazer aí, transformar, e o prazo deu meio ano, 0,5. Vamos trabalhar então? Então os juros serão... Gente, vocês estão percebendo que só tem produto e divisão, então eu posso simplificar esses zeros? Não posso, vou facilitar um monte a minha vida. Então veja só, vai ficar 25 vezes 8, 25 vezes 8 vezes 0,5. Então, eu vou ter esse produto aqui, ó, 25 vezes 8 vezes 0,5. Isso vai ficar dividido pelo 1, que está aqui embaixo, mais um elemento meu da divisão, some. Tranquilo? Não há necessidade de usar. Portanto, os juros serão... Olha aqui, para facilitar a minha vida. Como é um produto, tanto faz se eu multiplico os dois da frente primeiro ou os dois de trás. Se eu fizer aqui atrás, 8 vezes 0,5 dá 4, não é? Vai ficar 4 vezes 25, que dá 100. Cuidado agora. Você calculou os juros. O que são os juros? É o valor em capital que você vai receber por ter aplicado dinheiro. Se o valor, olha aqui em cima no exercício, está sendo aplicado em reais, é claro que os teus juros também serão em reais. Ou seja, os juros darão 100 reais. Cuidado! Acabou o exercício? Não. O que o exercício pediu? O montante. Então vamos voltar lá em cima e calcular o montante a partir da equação que a gente deduziu, não é isso? Então o montante vai ser o capital, que é 2.500,
somado aos juros, que é 100. Portanto, o montante vai dar, de novo, em reais, não é isso? R$ 2.600. Essa é a resposta do nosso primeiro exemplo. Tranquilo? Detalhes a chamar a atenção. Primeiro, taxa de juros não pode entrar em porcentagem dentro da fórmula. Sempre você tem que dividir por 100. Segundo, entre taxa de juros e prazo, tem que estar na mesma unidade. Terceiro, os números monetários que você joga para dentro da fórmula, você não vai usar o vírgula 00, você vai jogar 2.500 somente, você não vai jogar 100,00, você vai jogar 100. Mas a resposta, se for elemento financeiro, ela tem que vir com o vírgula tanto de centavos, no caso, e com a respectiva unidade na frente. Reais, dólar, euro, o que é, entenderam? Então, cuidado com isso. Tranquilo, pessoal? Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá. Segundo exemplo. O segundo exemplo coloca o seguinte. Qual deve ser a taxa de juros? Opa, vamos olhar aqui na nossa colinha. Quem é a taxa de juros? É o I, não é isso? Então eu já sei que o exercício está pedindo o I, a taxa de juros. A incidir sobre um capital de 5.000, tranquilo, nós já vimos que o capital é o C, então o meu C é R$ 5.000, ok? Eu não coloquei a unidade aí na frente, mas lembre que são em reais, não é? Que é aplicado durante 10 meses, gente, 10 meses é o prazo, não é isso? Então é o N eu tenho 10 meses, e que gera R$ 550 de juros. Então, olha só, olhando lá para o nosso formuláriozinho, eu tenho os valores dos juros, R$ 550. Tranquilo? Então, veja bem, eu tenho capital, tenho prazo, tenho juros e quero a taxa. Muito bem. Está na cara que você vai usar a primeira formulazinha aqui em cima do nosso formulário para calcular essa taxa, não é isso? Então, vamos lá? Juros é capital vezes taxa vezes prazo. Vamos substituir? Os juros são quanto? 550. O capital é quanto? 5.000. Percebam que eu estou usando agora apenas o valor numérico, sem a questão de que tipo de moeda se trata, não é isso? Multiplica pela taxa que você quer, multiplica pelo prazo. Aí tem um detalhe. Será que eu posso usar o prazo em meses? Ou eu vou ter que transformar para anos? Veja bem, o exercício não falou nada sobre unidade. Então a gente vai calcular em meses, mas poderia lá, por exemplo, perguntar assim: qual seria a taxa de juros simples anual? Aí você teria que usar em anos, esse prazo você teria que transformar de meses para ano, tranquilo? Não é o caso aqui, não é isso? Então eu posso usar em meses, então vezes 10. Ok? Vamos trabalhar? 550 é igual. Gente, aqui eu faço o produto, 5.000 vezes 10 vai dar 50.000, não é isso? 50.000, multiplico pela taxa. Então, como eu quero a taxa, eu estou só invertendo a posição dos elementos, não é isso? Aquele 50.000 que estava multiplicando vai passar dividindo. Tranquilo? Muito bem, gente. Então, essa taxa vai dar 0,011. Eu estou usando 3 casos depois da vírgula, beleza? Então, 0,011 é a taxa, mas a taxa tem que ser em percentual. Então, cuidado, no exercício anterior, vocês viram que quando eu recebo a taxa, o I, eu tenho que jogar dentro da fórmula dividindo por 100, porque eu não quero em porcentagem, eu preciso jogar em número simples dentro da fórmula. Agora, quando você calcula a taxa, no final, a resposta não pode aparecer em número simples, a taxa sempre é em percentual, a resposta. Então, se antes eu dividi por 100, quando eu tinha a taxa, eu joguei para dentro da fórmula, reforço, olha lá no exercício anterior, volta lá e revisa se você teve alguma dúvida. Agora eu tenho que fazer o processo inverso, eu vou ter que multiplicar por 100 para transformar em percentual. Então, se você multiplicar, essa taxa vai dar 1,1%, ok? Faz o produto aí que você vai ver que vai dar 1,1%. Tá, só que tem um detalhe, pessoal. Lembram? A taxa ela sempre é relacionada ao tempo, ao mês, ao ano, ao dia. Então vamos lá. Nesse exercício, como é que fica a resposta? Ao mês, não é isso? Porque a gente usou o prazo em meses. Estão vendo o N lá que a gente manteve em meses? Portanto, 1,1% ao mês. Essa seria a resposta do segundo exercício. Tranquilo? Vamos adiante?
Terceiro exemplo, acompanhe comigo. Uma pessoa aplicou R$ 500, então vamos pegar lá e vamos definir. Foi aplicado R$ 500. Gente, lembra? O que você aplica, o que você pega emprestado lá no início, é sempre o capital. Então, apliquei R$ 500. A juros simples, está aqui, então cuidado, você está trabalhando com juros simples. Ô, professor, é importante essa informação? Sim. Próxima aula a gente vai ver juros compostos. Então, juros simples é um tipo de análise. Ele é o juro sempre contínuo, sempre igual. Enquanto que juros compostos, vocês vão ver na próxima aula, que é outra conversa. Então, sempre observar que tipo de juro que você está trabalhando naquele exercício, ok? Muito bem. Isso foi aplicado a uma taxa de 12% ao ano. Pessoal, olhando aqui para a nossa colinha, a taxa é o I, não é isso? Então, o I é de 12% ao ano. Sempre lembrar que a taxa está relacionada a algum fator de tempo. Está bem claro aí no exercício que é 12% ao ano aqui, né? Ok? Muito bem. Pergunta: qual deverá ser o prazo de aplicação? Quer dizer, durante quanto tempo vou deixar esse dinheiro aplicado? Olha lá na colinha, o prazo é o N, não é isso? Tranquilo? Para que ele receba R$ 200 de juros. Ora, gente, aplicou o dinheiro, no final da história, vai receber uma quantidade de juros. R$ 200 de juros, ok? Eu quero saber quanto tempo eu preciso deixar esse dinheiro aplicado a uma taxa de 12% ao ano para chegar a R$ 200 de juros. Tranquilo? Lógico que você vai partir para a nossa fórmula base, não é isso? Juros é capital vezes taxa vezes prazo, onde o que você está querendo nesse exercício é esse cara, prazo. Vamos substituir então? Juros, tenho 200, joga em número simples. Capital, tenho 500, também joga em número simples. Taxa, tenho 12% ao ano. Gente, ele não pergunta em que unidade que ele quer o prazo. Então, se a taxa está ao ano, a gente pode calcular também ao ano, tranquilo? No caso, em anos. Então, a taxa eu posso manter do jeito que está, só que é aquela historinha, ela não pode vir para dentro da fórmula em termos de porcentagem. Então, sempre divido por 100. 12%. 12%. Porcentagem, não esquece. No final da nossa aula estão os cards lá para você dar uma conferida nessas aulas anteriores, se acaso você ainda tem dúvidas. E, finalmente, multiplicado pelo prazo, que é quem eu quero. Vamos trabalhar? Que tem que tomar um pouquinho de cuidado, ok? Então, gente, olha só, aqui eu já posso facilitar a minha vida. Ó. Isso aqui eu posso simplificar, porque só tem produto e divisão aqui. Tranquilo? Então, vai ficar 200 igual. Aqui em cima, 5 vezes 12 dá 60, que multiplica o N. Embaixo ficou 1 é elemento neutro da divisão, posso descartar, posso tirar. Então, na realidade, o meu N vai ser 200 dividido por 60, não é isso? Eu posso simplificar aqui. Se você fizer a divisão de 20 por 6, isso vai dar 3,33 e assim vai. Uma dízima periódica, não é isso? Bom, 3,33 o quê? Se eu trabalhei a taxa em anos, o meu prazo, o meu tempo também terá que ser em anos. Tranquilo? Então, esta seria a resposta do meu exercício. Tranquilo, pessoal? Estão vendo? Aqui eu quero chamar a atenção de um detalhe para vocês. Imagine que esse exercício tivesse alternativas para assinalar A, B, C, D e E, ok? E imagine agora que você tivesse que apresentar isso aí não em decimal, e sim em um prazo mais exato. Como é que eu faria? O meu problema está nesse vírgula 33, não é isso que aparece aqui? Que aqui eu sei que a parte da frente inteira é 3 anos, mas é 3 anos e quanto de meses? Então pensa comigo, gente. Um ano não tem 12 meses? Ok? Então, 0,33 de ano, que é o que está na parte de trás aqui, ó, que é a parte decimal, vai ser X meses. Gente, pensa comigo. 0,33333, isso aí na realidade é equivalente a 1/3. Tranquilo? Se você pegar 1 e dividir por 3, vai dar exatamente essa dízima, 0,33. Ué, 1/3 de um ano não são 4 meses? Um ano tem 12, 1/3 disso, 12 dividido por 3 dá 4.
Ok? Então, na realidade, esse x aqui, se você fosse operacionalizar essa regrinha de 3, você ia perceber que isso daria 4 meses. Olha aqui, é em meses que você está querendo. Então, isso aqui também poderia ser escrito assim: o prazo é de 3 anos, ok? 3 anos, a parte inteira, e 4 meses. Entenderam? Isso é uma brincadeirazinha com unidade que é importante estar atento. Tranquilo, gente? Vamos adiante? Olha só, temos mais um exercício bem importante aí, fica aí comigo. Vamos lá? Olha só esse exercício. Um capital de R$7.000, bom, tá bem claro aí pelo texto, né, que se trata do capital que você tem no início, 7.000. Ele é aplicado durante 7 meses. Isso é o prazo, não é isso, gente? 7 meses, ok? Em um fundo de investimentos, gerando ao final deste período a quantia de 7.840. Então, pessoal, pensa comigo. Apliquei 7.000 durante 7 meses. No final, eu vou lá, retiro e vai ter agora 7.840. Isso, evidentemente, né, gente, é um montante, não é isso? Quer dizer, você aplicou 7.000, rendeu juros, no final você foi retirar, tinha mais do que 7.000. Isso é um montante, tranquilo? Muito bem. Qual foi a taxa anual de juros? Ele pede o I, a taxa anual. Tranquilo? Muito bem, gente. Claro que para calcular a taxa, se você olhar no nosso formulário aí do lado, você vai fazer capital vezes taxa vezes prazo. Vamos ver? Para calcular o I, eu preciso do prazo, o exercício deu, está aqui. Eu preciso do capital, o exercício deu, está aqui. E eu preciso dos juros, que o exercício não deu. Então, vou ter que achar os juros primeiro. Bom, mas olha aqui. Quando eu tenho o montante e o capital, não fica fácil achar os juros? E eu tenho o montante e o capital. Tranquilo? Então, a primeira coisa que você vai fazer, vamos fazer aqui do lado, é ir calcular os juros. E os juros você vai usar a fórmula do montante. Capital mais juros. Tranquilo? Então, vamos lá. O montante é 7.840, o capital é 7.000 e os juros eu quero. Gente, evidentemente, esses juros vão ser 7.840 menos o 7. Ele vai passar para o outro lado diminuindo. Os juros serão de R$840. Algo muito lógico, né? Se eu apliquei 7.000 e resgatei 7.840, esse 840 que é a diferença, são os juros. Tranquilo? Muito bem. Agora eu vou poder voltar lá em cima e aplicar na equação da taxa para definir essa taxa de juros. Então vamos lá. Os juros 840 será o capital, que é 7.000, multiplicado pela taxa, multiplicado pelo prazo. Bom, vamos ver. O prazo está em meses. Cuidado! E você está querendo a taxa, olha aqui, pessoal, em anos. Olha a pegadinha. Então, veja bem, se a taxa está em anos, o prazo não pode ficar em meses. Se ele está pedindo a taxa em anos, ele está exigindo que você use o prazo em anos. Bom, então vou ter que transformar 7 meses em anos. Ah, como é que eu faço isso, professor? A regrinha de 3. Acompanhe comigo. Um ano não tem 12 meses? Então, 7 meses, que é o que eu quero transformar, vai ter x anos. Ou seja, vai ficar 12 vezes x igual a 7 vezes 1. Então, o x vai ficar 7 sobre 12. Pessoal, ou seja, quando você quer transformar de meses para anos, basta pegar o número de meses e dividir por 12, que é o número de meses de um ano. Está ali embaixo, a gente mostrou que isso é verdade. Ok? Muito bem, vamos trabalhar então? Vai ficar 840 igual. Vamos lá, isso aqui eu posso multiplicar o numerador, certo? Só tem produto de divisão. 7.000 vezes 7 vai dar 49.000. Sobre o 12, ele está lá embaixo, não é isso? Então eu posso jogar ele para frente, vezes a taxa. Beleza, pessoal? Eu não quero calcular a taxa, o I,
Então, vou ter que isolar esse I. Então, acompanhe o raciocínio como eu vou desenvolver isso. Existem N caminhos diferentes para você resolver isso aqui matematicamente. Eu vou optar por esse caminho aqui. Ó. Primeiro, eu jogo 12 para o outro lado. Se o 12 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Deixa eu só separar isso aqui, pessoal, para não gerar confusão em relação ao que eu estou fazendo. Então, olha só, vai ficar 840 vezes 12 igual a 49.000 vezes a taxa, tranquilo? 840, se você multiplicar por 12, deixa eu pegar minha colinha aqui, vai dar 10.080. Isto é igual a 49.000 vezes a taxa. Vamos puxar isso aqui para cima, para a gente terminar de resolver. Deu uma amontoadinha aí, porque é muita operação para ser feita, né? Acompanha comigo. Então, pessoal, se você quer o I, esse 49.000 você tem que jogar para o outro lado, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica 10.080 dividido por 49.000. Tranquilo? Esta será a taxa. Portanto, a taxa, se você fizer essa divisão, eu vou usar 4 casas após a vírgula, tá, gente? 0,2057. Isso, na realidade, vai dar uma dízima, mas eu vou usar 4 casas, é o suficiente. Muito bem. Então, a taxa é 0,2057. Moçada, não esqueça, a taxa ela tem que aparecer na resposta em percentual. Portanto, isso aqui é número simples. Para transformar em percentual, você vai ter que multiplicar por 100, ok? Se você multiplicar por 100, isso aí vai dar 20,57%. Cuidado! Eu não estou fazendo tudo em anos, afinal ele pediu a taxa anual. Eu não transformei o prazo lá de meses para ano, que me deu um pouquinho de trabalho. Tranquilo? Então é claro que isso aqui será ao ano. Esta, pessoal, é a resposta do nosso exercício. Maravilha? Tranquilinho? Alguma dúvida? Muito bem, pessoal. Para finalizar nossa aula, nós temos mais um exercíciozinho aí. Fica aí comigo, bem importante. Vamos lá, acompanhe comigo. Um cidadão tomou emprestado em uma instituição financeira 10 mil reais. Bom, ele pegou emprestado, agora ele não aplicou, ele pegou emprestado, mas é o que está lá no início. Então é o capital, concordam? O capital é 10 mil. Para investir em sua microempresa. Quando da efetivação da operação, o gerente ofereceu-lhe o referido valor a uma taxa anual de 10%. Opa, eu tenho a taxa de juros, não é isso? Não é o I? 10%. Veja, gente, ele diz que é uma taxa anual. Então, é ao ano. Sempre cuidado com essa informação, né? Vocês estão vendo que o tempo é um fator importantíssimo quando a gente trabalha a questão de juros simples e compostos também não é diferente. Com prazo de carência de 36 meses, ou seja, eu vou ter que devolver esse dinheiro 36 meses depois de ter pego. Então, esse é o N. Tranquilo? Muito bem. Ele pede o seguinte, determine, vamos começar pela letra A, os juros que serão pagos. Ora, os juros, vocês sabem que é o nosso J da equação. Maravilha? Muito bem, gente. Olha só, se você olhar no nosso formulário, os juros tem 2 fórmulas para calcular. Evidentemente que como a gente não tem um montante, você vai lá pela primeira, não é isso? Então vamos lá, juros é capital vezes taxa vezes prazo. Portanto, os juros serão o capital, que é 10 mil, multiplicado pela taxa, que é 10% ao ano, então 10%. Lembra que quando você joga a taxa para a fórmula, tem que sempre dividir por 100, tem que tirar de percentual, não é isso? E o prazo? Cuidado agora, pessoal, olha aqui, ó, o prazo está em meses, enquanto que a taxa está ao ano. É claro que fica mais fácil transformar o prazo, não é isso? 36 meses, gente, evidentemente 36 meses equivale a 3 anos. É uma regrinha de 3, não é isso? Um ano tem 12 meses, 36 meses, se você fizer a regrinha de 3, vai dar 3 anos, ok? Então, vezes 3. Cuidado sempre com essa questão do tempo. Portanto, os juros serão, aqui, gente, eu já posso facilitar, ó, como só tem produto e divisão, eu posso simplificar. Então, aqui em cima vai ficar 100 vezes 10, que dá 1.000, não é isso? 100 vezes 10 dá 1.000, vezes 3 dá 3.000, ok?
Aqui embaixo 1, elemento neutro da divisão, portanto, o 1 você pode excluir. Esses serão os juros recebidos em 3 anos. Tranquilo, pessoal? Então tá ali, ó, 10 mil, a gente multiplicou por 10 sobre 3 sobre 100. E aí você fez a operação, pode simplificar esses dois zeros, vai ficar 100 vezes 10, que é 1.000, vezes 3, que é 3.000. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Muito bem, pensa comigo se não tem lógica. Se é 10% ao ano e o capital era 10 mil, 10 mil, 10% não é 1.000? Se ficou 3 anos e é juros simples, é sempre a mesma taxa. Então é 1.000 no primeiro ano, 1.000 no segundo ano e 1.000 no terceiro ano, eu ganhei 3.000 de juros. Está aqui, é a resposta da letra A. Toda a lógica do mundo. Juros compostos, isso já não é tão simples de enxergar porque a taxa é juros sobre juros, tema da nossa próxima aula. Mas aqui é fácil de você enxergar, beleza? Vamos lá, letra B. Na letra B se pede o seguinte, o valor final que deverá ser pago ao banco. Ué, pensa comigo, eu fui lá e peguei 10 mil reais do banco. Na verdade, eu vou ter que pagar de juros, né? Só corrigindo o que eu falei antes, eu vou ter que pagar de juros. A gente já viu na letra A que, como eu peguei 10 mil, eu vou ter que devolver no final esse 10 mil e mais os 3 mil que o banco vai me cobrar de juros, ok? Muito bem. Qual é o valor final que você vai ter que pagar para o banco? É o montante, não é isso? E o montante, a gente sabe que é capital mais juros, ou juros mais capital, tanto faz. Portanto, o montante será o capital, que é o que eu peguei emprestado, mais os juros que eu vou ter que pagar, que a gente viu que deu 3 mil. Portanto, o montante vai dar 13 mil reais. Ó, reais, né, gente? Juro, montante, isso é valor monetário. Então, tem que ser em reais. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Perceberam? Então tá, gente, a gente está chegando ao final da aula. Mais uma vez, obrigado por ter ficado até o final. Espero que a gente tenha atendido os teus objetivos. Eu tenho certeza que se você levou a aula com cuidado, eu consegui atingir o objetivo que é te fazer entender esse conteúdo. Fique bem e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.